Abraço. 11 horas 17 minutos, 11h17. Há algum tempo a morte encerrava um ciclo jurídico. Bens eram partilhados, testamentos lidos e a personalidade do falecido dissolvia-se na memória afetiva dos que ficavam. Hoje, essa certeza se desfez, pois a revolução digital impõe um novo regime à finitude. Sua voz pode ser recriada por inteligência artificial, seu rosto pode aparecer em campanhas publicitárias décadas depois e seu perfil pode continuar ativo e seus dados podem continuar, inclusive, gerando renda para a família. Sobre isso, eu converso com o advogado Max Kolbe. Dr. Max, primeiramente, agradecimentos pela sua participação aqui na programação da Jovem Pan News Litoral. A identidade como ativo na era pós-morte digital, como é que este assunto se insere num contexto da modernidade? Muito bom dia, Dr. Max, um prazer tê-lo conosco. Bom dia, Sandro, bom dia a todos os nossos ouvintes. Bem, Sandro, já há alguns anos eu vinha estudando essa temática e daí criei um livro, estou lançando agora, chamado A Comercialização da Imortalidade. Esse livro, ele faz uma quebra de um paradigma que é algo super atual e que não temos uma legislação específica, seja a nível nacional ou internacional, para regulamentar essa temática. Vamos lá, vamos dar os exemplos. Bem, hoje todos nós temos aqui perfis nas redes sociais, Instagram, Facebook, X, etc. e tal. Existem inúmeros influenciadores com milhões de seguidores, não apenas a nível Brasil, mas aí extrapola a territorialidade do Brasil para serem conhecidos mundialmente. E o livro traz a seguinte questão. Hoje, se uma determinada pessoa morrer, ela já teria deixado em testamento, com uma curadoria, a possibilidade dos herdeiros continuarem a monetizar com seus perfis de redes sociais, né? Hoje, essa é uma discussão interessante, porque talvez os nossos ouvintes nem saibam o que fazer com as suas redes sociais. É claro, né? Após a morte, eu tenho certeza que muitos que estão nos escutando devem conhecer perfis ativos em Instagram, Facebook, X, de pessoas que já faleceram. E hoje, quando você pensa na inteligência artificial, na possibilidade de reconstrução absolutamente realista da sua imagem, trejeito, voz, é possível exploração de tudo isso após a sua morte. Indaga-se, né? A pessoa, enquanto vida, ela optou pelo direito ao silêncio, pelo direito ao descanso, pelo anonimato, ou vai permitir que os herdeiros eventualmente monetizem com a sua partida, ou permitir ainda que plataformas, né, as grandes big techs, continuem utilizando aí a sua imagem e voz para fins de monetização. Até porque, Sandro, não podemos esquecer que esses perfis de redes sociais, eles não entram na partilha de bens, né? Pois é. O que a gente poderia falar eventualmente, só para concluir, é que poderia entrar eventualmente na partilha de bens royalties pela utilização da sua imagem ou voz, no caso de cantores, artistas, etc. Como nós vimos recentemente num comercial que causou bastante polêmica, o uso da imagem de uma artista falecida, não é mesmo? Sim, o caso da Elis Regina, isso, com uma campanha da Volkswagen, exato. É isso? Pois é. Agora, olha só, você já parou para imaginar se Elis Regina, há algumas décadas atrás, teria imaginado a possibilidade de, mesmo após a sua morte, participar de uma campanha publicitária? Será se Elis Regina, se tivesse a opção de optar, ela teria permitido essa exploração da imagem dela? Porque aí surge um outro problema, sabe, Sandro, que é o que a gente traz no livro, que é um problema ético também, e de governança, por exemplo. Todos nós temos um legado, todos nós temos uma vida, uma história, princípios, valores.
que, a bem da verdade, a gente deixa isso, seja para a sociedade ou para os nossos herdeiros, familiares mais próximos, né? Perceba que as grandes plataformas, as grandes empresas, ela pode apenas utilizar aquilo que elas querem utilizar com relação à sua pessoa, inclusive modificando aquilo que você entende enquanto ser humano. Já parou para pensar nisso? Ou seja, olha, eu entendo algo de uma forma, mas a indústria, para fins de vender algo ao consumidor, utiliza da minha imagem, da minha voz, para alguma coisa que eu não acredite, para alguma coisa que eu não concorde, ou para alguma coisa que tem apenas uma finalidade comercial. Então você deixa de ser uma pessoa e passa a ser um produto exposto na prateleira, entendeu? Com fins meramente comerciais. Eu não sei se você está me entendendo ou os nossos ouvintes estão me entendendo. Sim, sim. Agora, doutor Max, uma questão importante, como é que as pessoas lidam com isso? Se tem uma pessoa falecida na sua família, o que fazer com o seu perfil? Quais ações ele deve tomar? Vamos lá. Primeira coisa, hoje todos nós, ao abrirmos uma conta no Instagram, Facebook, por exemplo, lá tem um campo que você pode dizer já previamente para a Meta, né, que é a dona de tudo isso, fala, olha, com a minha morte eu quero que determinada pessoa, né, o Sandro, o Rafael, a Ana, enfim, gerencie o meu perfil. E aí o Meta te dá duas possibilidades, gerencie excluindo o perfil ou tornando aquele perfil um memorial da minha pessoa. Só que aí existe uma outra problemática que talvez a plataforma ainda não tenha se debruçado, até porque isso é a legislação brasileira, né? Perceba que essas plataformas, ainda que deva se adequar à legislação do país, é complexo fazer essa análise quando se pensa em 196 países reconhecidos pela ONU. Qual que é o problema? Ainda que eu permita que o Sandro gerencie a minha conta, eu poderia permitir que o Sandro tivesse acesso às minhas mensagens privadas? Né? A resposta, segundo a legislação brasileira, a Constituição Federal, a resposta é não. Porque perceba que essas mensagens, elas estão dentro dos dados telemáticos, né? Como se fosse dado telefônico, dado bancário, dado fiscal. Então, elas estão protegidas por um sigilo. E isso previsto no próprio artigo 5º da Constituição Federal. Até porque, olha que coisa louca, Sandro. Você cria um legado enquanto ser humano, enquanto vida, e aí lá, por exemplo, você é um homem casado, com uma reputação ilibada, tem filhos, netos, etc. e tal, e aí você vem a óbito e permite que um terceiro acesse, né, o seu perfil, seja para excluir ou para tornar o memorial. Mas você já imaginou se uma terceira pessoa tem acesso às suas mensagens, e essa terceira pessoa que tem acesso às suas mensagens começa a divulgar fatos sobre a sua vida, não sei, uma traição ou alguma outra questão relacionada que você não quisesse que fosse exposta para a sociedade, para os seus familiares, isso vem a denigrir a sua imagem enquanto ser humano após a sua morte, sem que você tenha o direito de se defender, né, uma ampla defesa e um contraditório. Então, assim, essa é uma discussão, Sandro, que vai muito além apenas da questão da comercialização da imortalidade, mas envolve outras questões, até de dados das pessoas, né? Por exemplo, Sandro, você já imaginou as chamadas deepfakes? Deepfakes é quando alguém, seja em qualquer país, certo? Pega lá a sua imagem e cria um clone da sua pessoa, sem a sua autorização, sabe? Sem a sua permissão, e começa a fazer fake news com a sua imagem, com a reprodução da sua voz, ou ainda que não seja fake news, comece a monetizar campanhas publicitárias utilizando da sua imagem. Só que a pessoa cria um perfil nos Estados Unidos, monetiza com a sua imagem na China, e você no Brasil que teria direito a proteger isso. Como vai se fazer, né? Você vai recorrer a quem? Né? Eventualmente para excluir esse perfil, para exigir uma reparação por um dano material, por um dano moral. Entende? É complexo, essa discussão é bem complexa.
É um assunto que nós poderíamos levar muito mais tempo e com certeza vamos agendar novas entrevistas, Dr. Max, porque o nosso tempo, infelizmente, ele se esvai. E esse assunto realmente ele é de extrema importância e as pessoas devem ficar atentas a esta questão. Eu conversei aqui na Jovem Pan News Litoral com o advogado, ele que é também especialista em concurso público, o Max Kolbe. Dr. Max, agradecimento, sucesso, ótimo trabalho. Obrigado, Sandro. Ótimo dia a todos. 11h27.